Olá, jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica. E nesse vídeo nós vamos dar mais atenção ao diagrama de Bode, ou gráfico de Bode, de forma a gente obter uma representação mais simplificada, para ter análises ali mais rápidas. O diagrama de Bode é uma técnica de representação gráfica da resposta em frequência para diversos sistemas, como amplificadores, filtros, sistemas de controle, em uma escala em decibéis, de uma representação gráfica rápida, que facilita aí a comparação de um sistema com outro. Bom, as curvas obtidas para obter o módulo, o ângulo de fase em função da frequência são denominados gráficos de Bode. Fazendo uso de segmentos de reta denominados gráfico de Bode idealizado, podemos determinar a resposta em frequência para um sistema com precisão e eficiência. Para compreender bem a técnica, pessoal, nós vamos estudar de uma forma um pouco mais detalhada primeiro um dos circuitos que nós já vimos aqui no canal, que é o circuito do filtro passa alto, constituído ali por apenas um resistor e um capacitor. A partir do circuito visto na figura 1, temos o desenvolvimento do equacionamento do ganho de tensão do sistema. Então a tensão de saída ali está sobre o resistor, enquanto a tensão de entrada é aplicada no resistor e no capacitor em série. Então, conforme nós já estudamos aí o ganho desse sistema, pessoal, nós vamos pegar a expressão ali do ganho e dividir pela resistência e posteriormente pela reatância capacitiva, que é escrita em termos da frequência aplicada e da capacitância. Então lembre-se de que 1 sobre 2πRC é a frequência de corte desse filtro, conforme a expressão 1, o que nos dá ali, então, a equação 2. Então, em termos do módulo e da fase, pessoal, nós temos a expressão completa ali, que é a 3. Então, essa é a expressão para o ganho desse filtro com relação a módulo e fase. Como estamos avaliando o ganho de tensão e reescrevendo o módulo do ganho em decibéis, temos a seguinte expressão. Então, aplicando a propriedade dos logaritmos que estudamos lá na aula 144, reescrevemos a expressão com dois termos, onde o log de 1, lembra-se, é zero, temos a simplificação da equação. Ainda, pessoal, devemos lembrar que quando temos o log de uma raiz quadrada, podemos substituir a raiz de x pelo expoente meio, Então, aplicando outra propriedade dos logaritmos que estudamos, que é passar o expoente multiplicando o logaritmo, aplicando na equação do ganho, temos a expressão descrita dessa outra forma. Considerando a faixa em que a frequência do sinal é muito menor do que a frequência de corte, podemos simplificar o argumento do log, o que reduz o formato da expressão. Então, aplicando outra propriedade logaritmo, aí nós temos a expressão 4. Observe que essa expressão ela é muito próxima aí ao que nós vimos para o ganho de tensão em dB. Então, de forma geral, pessoal, conforme vocês podem atribuir valores ali para essas frequências, quando a razão entre as duas frequências é de 2 para 1, dizemos que estão separadas por 1/8. No diagrama de Bode, uma variação de frequência de 1/8 resulta em uma variação de 6 dB no ganho. Quando a razão entre as duas frequências é de 10 para 1, dizemos então que elas estão separadas por uma década. Nos diagramas de Bode, uma variação de frequência de uma década resulta numa variação de 20 dB no ganho. A questão agora é, para que todo esse desenvolvimento matemático aí, se a equação obtida ela é limitada apenas para frequências muito menores do que a frequência de corte? Então aqui vale dois apontamentos. O primeiro é que dificilmente a gente tem que utilizar essa expressão para cada novo circuito que a gente for analisar. E o segundo, pessoal, que embora essa expressão seja limitada, ela permite que a gente trace uma reta numa escala logarítmica que permite a gente fazer um esboço da resposta em frequência de forma bastante rápida e com uma precisão bastante aceitável para a maioria das aplicações. Então, para plotar a equação 4, consideramos as seguintes frequências em ordens crescentes. Então, para a frequência uma década abaixo, que é a frequência de corte dividido por 10, o ganho do filtro será ali de menos 20 dB. Para a frequência de corte dividido por 4, nós temos menos 12 dB. Para metade da frequência de corte, ou seja, 1/8 abaixo, nós temos menos 6 dB. E na frequência de corte, nós temos a razão ali do argumento do log é igual a 1,
o ganho será ali de 0 dB. Note que à medida que a frequência de interesse se aproxima da frequência de corte, o ganho em dB tende a zero. Como a expressão é positiva, temos uma evolução do ganho com inclinação positiva com o aumento da frequência. Um gráfico desse ponto em uma escala logarítmica resulta no segmento de reta em azul ali, pessoal, visto na figura 2, à esquerda da frequência de corte. Lembre-se que o gráfico resultante é uma linha reta que intercepta o eixo de 0 dB na frequência de corte. Ela aumentará à direita a uma taxa ali de mais 6 dB por oitava ou mais 20 dB por década. Isso significa que quando a frequência de corte do filtro for determinada, encontre a metade da frequência de corte e teremos um ganho de menos 6 dB. Ou 1/10 da frequência de corte, teremos um ganho de menos 20 dB. Então, a resposta em frequência real aproxima-se da assíntota definida pelo ganho de 0 dB ali, né? Então, já que em altas frequências a razão da frequência de corte e a frequência do sinal é aproximadamente zero, os dois segmentos de reta se interceptam na frequência de corte, formando uma envoltória para a curva de resposta em frequência real. Então, note que para a frequência do sinal igual à frequência de corte, o ganho real é de menos 3 dB. Para a frequência do sinal igual ao dobro da frequência de corte, o ganho é de menos 1 dB. Para a frequência do sinal igual à metade da frequência de corte, o ganho é de menos 7 dB. Então, nesse caso, a diferença do gráfico de Bode idealizada em relação à curva real é de apenas 1 dB. A curva de fase também pode ser esboçada aproximando o comportamento do circuito por segmentos de retas, considerando ali alguns pontos críticos do espectro de frequência. De acordo com a equação 3, a fase da resposta é dada conforme a expressão 5. Para frequências muito menores que a frequência de corte, o ângulo de fase se aproxima de 90 graus, enquanto para frequências muito maiores do que a frequência de corte, o ângulo de fase se aproxima de 0 grau, e para a frequência do sinal igual à frequência de corte, o ângulo de fase é de 45 graus. Então, por definição, pessoal, consideramos que a frequência do sinal é muito menor do que a frequência de corte quando for 1/10 da frequência de corte, e muito maior quando for 10 vezes maior do que a frequência de corte. Ou seja, vamos trabalhar ali com uma década. As três assíntotas definidas anteriormente aparecem nessa figura. O gráfico de Bode associado à equação 5 é novamente uma reta, já que a variação do ângulo de fase é de 45 graus por décadas de mudança de frequência. Substituindo o valor da frequência com 1/10 do valor da frequência de corte, temos um ângulo de fase de 84,29 graus, ou seja, uma diferença de aproximadamente 5,7 graus para os 90 graus considerados da aproximação, né? Para uma frequência 10 vezes maior do que a frequência de corte, o ângulo de fase é de aproximadamente 5,7 graus. Mostrando que para uma década acima ou abaixo, o erro de fase ali é de 5,7 graus, né? Onde nós temos aí a maior diferença entre a curva idealizada e a curva real. Então agora nós vamos ver um exemplo numérico. Faça o gráfico do ganho de tensão em dB em função da frequência para o filtro passa alta, visto na figura 2. Bom, no primeiro item aí, né, a frequência de corte é 1/2πRC, né, atribuindo os valores aí do capacitor e do resistor, nós temos 3,386 kHz. Então vamos traçar o gráfico aí, pessoal, vocês vão ver que acaba ficando fácil agora. Então a primeira coisa a ser feita aqui é plotar o ponto ali representado pela frequência de corte desse filtro, né, que é ali 3.386, que na representação simplificada tem ganho de 0 dB. Em seguida, vamos traçar uma linha reta a partir da frequência de corte, com uma inclinação que intercepta menos 20 dB na frequência de corte dividido por 10, ou seja, uma década abaixo da frequência de corte, que vai dar ali 338,6 Hz, ou ainda menos 6 dB em frequência de corte dividido por 2, que daria ali 1.693 Hz. Então observe aí, pessoal, esses dois pontos, e assim nós temos a primeira reta da representação simplificada do gráfico de Bode.
Para frequências maiores do que a frequência de corte, o nosso ganho é 0 dB, né? Então está ali a reta que representa isso. Então, para efeito de comparação aí, eu vou traçar a curva real passando então por menos 3 dB na frequência de corte. Observem aí a curva em preto. Ela vai se aproximando das assíntotas. Observe então que há uma diferença de 1 dB entre a curva real e o gráfico aproximado para 1/8 antes da frequência de corte, ou na frequência de corte dividido por 2, 1693 Hz. Então, entendendo bem a representação gráfica, pessoal, note que para traçar as retas do gráfico simplificado, não foi preciso aplicar as equações que nós estudamos. Apenas entendemos o comportamento delas, Ok, no item B, determine o valor do ganho com a frequência igual a 1 kHz. Então, se a gente aplicar o sinal de 1 kHz nesse filtro aí, pessoal, nós vamos ter um ganho, segundo a expressão que nós estudamos, 20 log na base 10 de 1 sobre raiz de 1 mais a razão entre a frequência de corte e a frequência do sinal aplicado ao quadrado, Atribuindo os valores, aí nós temos menos 10,95 dB, Vamos ver esse ponto no gráfico, Então, observe ali que em 1 kHz, ou 10 ao cubo ali para a frequência, nós temos o ganho de menos 10,95 dB. No item C, faça o gráfico de fase do ganho em função da frequência, usando uma escala logarítmica. Ok, então, pessoal, olha aí o gráfico com a escala log. Observe que nós estamos partindo da frequência de 1/100º da frequência de corte, uma década, frequência de corte, 10 vezes a frequência de corte e depois 100 vezes a frequência de corte. E no caso do filtro passa alta, pessoal, nós vamos ali de 0 grau até 90 graus. E para construir o gráfico simplificado para a fase, ele vai ser constituído aí por 3 segmentos de retas. O primeiro segmento parte da origem do gráfico, que no caso está ali em 10 Hz, e 90 graus, e vai até uma década abaixo da frequência de corte, ou seja, até 338,6 Hz. O segundo segmento ele tem uma inclinação decrescente até 0 grau, que ocorre uma década acima da frequência de corte. O terceiro segmento inicia com uma década acima da frequência de corte até o final da escala do gráfico, lá em 100 kHz. E agora vamos observar a curva real da fase e comparar com essa representação. Note que na frequência de corte temos 45 graus de fase, Isso ocorre nas duas representações, enquanto para uma frequência de uma década acima ou abaixo da frequência de corte, temos a diferença lá de 5,7 graus. Agora vamos ver de uma forma um pouco mais resumida a aplicação da técnica para obter ali as curvas do filtro passa-baixa. E aproveitando, pessoal, caso você esteja gostando desse vídeo, ele esteja aí contribuindo com os seus estudos, deixe seu like e verifique se você está inscrito no canal, ative as notificações para ser avisado sobre as próximas aulas, ok? Vamos lá então. Analisando a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada do filtro, de forma similar com o filtro passa-altas, vamos obter a equação 5. Observe com atenção todas as manipulações matemáticas, para no fim obter o módulo e a fase, conforme mostra a expressão 6. Considerando que a frequência do sinal é muito maior do que a frequência de corte, o ganho em decibéis é obtido conforme a expressão 7. Você conseguirá chegar a essa expressão aplicando uma análise semelhante à feita lá para o filtro passa-alta. O sinal de negativo nos dá a informação de que o gráfico de Bode resulta em uma inclinação negativa para frequências acima da frequência de corte. Então, nós temos agora um gráfico da equação 7 para frequências acima de 1 kHz. Note que o ganho é menos 6 dB para a frequência de 1/8 acima da frequência de corte e menos 20 dB para uma década acima da frequência de corte. Para sinais de frequência muito acima da frequência de corte, o ângulo de fase é de aproximadamente menos 90 graus, enquanto para sinais de frequência muito abaixo da frequência de corte, o ângulo de fase é de aproximadamente 0 grau. Na frequência de corte, a fase é de menos 45 graus, conforme vocês podem ver no gráfico de fase. Mais uma vez,
Temos a variação de 45 graus para uma década acima e abaixo da frequência de corte, né? Então, uma vez conhecida a frequência de corte, o ponto de menos 3 dB é definido e a largura de banda do sistema pode ser facilmente aí determinada. Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Deixe seu like caso tenha gostado desse vídeo e fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão na área de comentários. Também confirme aí se vocês já estão inscritos no canal, né? Para ser avisados aí também sobre as próximas aulas, ok? Forte abraço e até logo!